Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Começamos com uma boa notícia para quem está endividado. O governo lançou o programa Desenrola Brasil para a renegociação de dívidas. A medida deve beneficiar 70 milhões de brasileiros que recebem até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos no cadastro único. Para as dívidas de até R$ 5.000, o acordo pode ser parcelado em até 60 vezes. A previsão é que as renegociações comecem a partir de julho, porque o governo ainda vai fazer um leilão para que haja adesão de credores ao programa. E falando em dívidas, a Secretaria da Fazenda e Planejamento vai começar a notificar donos de 5.900.000 veículos que deixaram de pagar o IPVA. Foram arrecadados 20 bilhões e 700 milhões de reais, 82% do total do valor que era esperado de 25 bilhões de reais. Dos 17 milhões e 500 mil veículos obrigados a pagar, 11 milhões e 600 mil quitaram o imposto. Proprietários de 8 milhões e 500 mil veículos recolheram o tributo em parcela única, o que gerou a arrecadação de 12 bilhões e 100 milhões de reais. Outros 3 milhões e 100 mil optaram pelo parcelamento, totalizando 8 bilhões e 600 milhões de reais. Neste ano, além das formas tradicionais de quitação à vista antecipada, com desconto de 3% em janeiro ou integral em fevereiro, os proprietários de automóveis puderam optar por parcelar o tributo em até 5 vezes com cotas de janeiro a maio. Quem deixa de pagar o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados os 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. O contribuinte que não quitar o débito ou apresentar defesa no prazo terá seu nome inscrito na dívida ativa do Estado de São Paulo, transferindo a administração do débito para a Procuradoria-Geral do Estado, que poderá iniciar o processo de execução judicial. A inadimplência do IPVA impede o novo licenciamento do veículo. Após a data limite fixada pelo Detran para o licenciamento, o veículo poderá ser apreendido com multa aplicada pela autoridade de trânsito e 7 pontos na carteira de habilitação. E uma barragem localizada no sul da Ucrânia foi parcialmente destruída. O responsável ainda não foi encontrado. A destruição de uma barragem em uma área do sul da Ucrânia, controlada pela Rússia, provocou a retirada de moradores nesta terça-feira de localidades próximas, que enfrentam um risco de inundações, além de uma troca de acusações entre os dois países em guerra. A Ucrânia afirmou que a destruição da barragem aumenta rapidamente o risco de uma catástrofe nuclear na central de Zaporíjia, que usa a água da represa atingida para refrigeração, mas a Rússia e a Agência Internacional de Energia Nuclear descartaram um perigo imediato. Autoridades designadas por Moscou denunciaram que a barragem de Kakhovka, que fica em uma área ocupada da região de Kherson, foi parcialmente destruída por múltiplos ataques, enquanto a Ucrânia acusou a Rússia de destruir a barragem para frear a contraofensiva de Kiev. Mais cedo, a Rússia destruiu uma grande represa localizada na Nova Kakhovka, causando significativas evacuações, grandes danos ecológicos e ameaças à segurança da usina nuclear de Zaporíjia. As ações da Rússia são de um Estado terrorista, de um agressor. Russia's actions are the actions of a terrorist state, an aggressor. Apesar dos alertas, o governador de Kherson, nomeado pela Rússia, Andrei Alexeyenko, afirmou que nenhuma cidade está sob ameaça de inundação depois do aumento de entre 2 e 4 metros do nível da água. A barragem de Kakhovka, tomada no início da ofensiva russa na Ucrânia, abastece a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. Os danos à estrutura aconteceram depois de um dia marcado por informações contraditórias.
A Ucrânia reivindicou avanços ao redor da cidade de Bakhmut e a Rússia afirmou que impediu um ataque em larga escala em Donetsk. E um acidente aéreo, ainda sem muitas explicações, deixou Washington em alerta. Só se sabe até agora que uma aeronave suspeita foi perseguida por caças F-16 e que aparentemente toda a família que estava a bordo morreu. Autoridades americanas informaram nesta segunda-feira que não houve sobreviventes do acidente de um avião que transportava 4 pessoas no estado da Virgínia. Segundo a Administração Federal de Aviação, que investiga o caso, o Cessna Citation colidiu contra um terreno montanhoso no domingo à tarde. A Polícia Estadual informou que os socorristas chegaram a pé ao local da queda 4 horas depois do acidente. As autoridades ainda tinham que identificar oficialmente as pessoas a bordo, mas comentários de familiares de tripulantes que provavelmente estavam no avião deram uma ideia inicial. Segundo dados públicos, a aeronave estava registrada no nome de uma empresa com sede na Flórida, de propriedade de John Rumpel. Ao jornal The Washington Post, ele disse que toda a família estava a bordo, incluindo sua filha, neta e a babá. Antes de cair, caças F-16 perseguiram o avião em alta velocidade, provocando um ruído ensurdecedor em toda Washington e seus subúrbios. O chamado estrondo sônico, resultado de um objeto viajando através do ar com uma velocidade maior que a do som, assustou moradores e sacudiu janelas e paredes ao longo de quilômetros. E nosso destaque hoje na série de reportagens Virada Sustentável são as queimadas, principalmente nos biomas Amazônia e Cerrado. Alguns fatores têm agravado esse cenário, como o aquecimento global e o desmatamento. Confira na reportagem da repórter Maria Clara Leite. 1.800.000 quilômetros quadrados de destruição de florestas. Esse foi o resultado das queimadas no Brasil entre os anos de 1985 e 2020, segundo o relatório MAP Biomas. E o problema parece não ter fim. Só em 2022, a Amazônia perdeu 10.573 quilômetros quadrados de cobertura vegetal. Foi o maior desmatamento dos últimos 15 anos, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente. As queimadas são fenômenos naturais que podem surgir em áreas secas que contenham vegetação, ou podem ser provocadas pela ação do homem, normalmente para a limpeza de pastos. Com vento e baixa umidade, fagulhas podem se alastrar e causar incêndios de grandes proporções. Mas a tecnologia pode ajudar a evitar grandes queimadas e seus prejuízos. A solução pode estar neste detector de incêndios, que envia um alerta sobre o problema assim que ele começa. Ele tem uma parametrização embarcada dentro dele, né, onde níveis de meio ambiente, com o clima daquele determinado local, né, espelhado a temperatura e umidade. Né? E quando acontece o fogo, isso muda de uma forma muito rápida. E ali ele já entende o que está acontecendo. E naquele momento são estabelecidos níveis de segurança no software. Que se ele passa de um determinado nível de segurança, ele já solta o alerta como possibilidade de uma ocorrência. O sensor usa plataformas de comunicação para transmissão de dados sem fio e pode funcionar sem manutenção por anos, utilizando inclusive energia limpa através de painel solar. A solução começou a ser desenvolvida no segundo semestre do ano passado e agora passa a ser instalada em empresas privadas e cidades como Ibiúna, no interior de São Paulo. São soluções que deverão ajudar cada vez mais na preservação ambiental. E a limpeza nas cataratas do Iguaçu retirou R$3.000 em moedas deixadas por turistas. Voluntários e técnicos recolheram 158 quilos de moedas de aproximadamente 40 países. O trabalho só foi possível devido à baixa vazão do rio Iguaçu. Foram retiradas moedas de pelo menos 40 países do lado brasileiro das cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.
A assessoria do parque que abriga as quedas informou que foram recolhidos quase 159 quilos de moedas, com o apoio de voluntários e equipes do parque. A maioria já estava em processo de corrosão, mas as que ainda têm valor alcançaram aproximadamente R$3.000. O valor, segundo o parque, será destinado a uma ação ambiental da instituição. Os biólogos alertam que muitas moedas se dissolvem com o tempo e seus metais pesados, como níquel e cobre, causam contaminação da água. Além disso, os animais, especialmente peixes e aves aquáticas, podem confundir as moedas com pressas. A ingestão do item gera problemas ao organismo deles. Em comparação aos últimos 5 anos, 2023 teve o menor número em quilos de moedas recolhidas. Somente neste ano, turistas de pelo menos 90 nacionalidades já visitaram as cataratas. Obrigada pela companhia e eu fico por aqui e você acompanha mais notícias no decorrer da programação. Tenha um excelente fim de tarde.